Vamos estudar a Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Estamos estudando vida, morte e eternidade. O tema desta semana, a cosmovisão bíblica. Bem, querido, agora é o momento de você então dar o seu like. É o momento então de você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e venha conosco. Vamos estudar a palavra de Deus. Continue orando por este canal. Comente, faça seus comentários, faça perguntas que nós estaremos aqui pronto então para ajudar. Bem, estamos no início de mais uma semana muito especial sobre a Bíblia, em que estaremos então fazendo uma espécie de continuação conclusiva dos estudos que temos então nos inteirado ao longo desse trimestre. E queremos que você entenda, querido, você entenda, querida, que Deus deseja nos salvar por completo. O livro do Apocalipse fala de duas grandes globalizações. Uma globalização, a globalização de Deus, da vinda de Jesus, e a outra, a globalização do mal. O capítulo 13 apresenta a globalização do erro, em que todo mundo está maravilhado após a besta. E o capítulo 14 apresenta a globalização do evangelho eterno, de tal forma que a pregação de Jesus é para cada tribo, povo, nação e língua, conforme diz Apocalipse capítulo 14, verso 6 e 7. Portanto, estamos diante justamente desse momento, os últimos dias. O apóstolo Paulo, falando sobre isso em 2 Timóteo 3, verso 1, diz que nós teríamos então tempos difíceis. E nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos desafiadores. E sabemos que esses tempos difíceis vai levar muitas pessoas a refletir sobre vale a pena ou não seguir a Jesus, vale a pena ou não seguir a palavra de Deus. Bem, querido, eu já digo antecipadamente para você, vale a pena. Vale a pena. Nós estaremos, de certa forma, oprimidos, serão tempos de perseguições, tempos difíceis, mas a Bíblia já nos orientou sobre isso. A Bíblia já veio para cada um de nós de forma muito especial, mostrando que tudo isso havia de acontecer. As profecias bíblicas justamente têm o objetivo de nos alertar de tudo isso que havia de acontecer. Bem, lá no Grande Conflito, página 486, 489 e 490, nos chama a atenção sobre algumas coisas muito importantes. Por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Bem, Deus está nos advertindo. Dois erros clássicos estarão aí em alta nesses últimos tempos. E um deles é a questão da imortalidade da alma. Uma crença contrária à Bíblia e defendida, inclusive, até por cristãos. Então, precisamos, queridos, cada vez mais entender a vontade de Deus. E essa semana nós temos, de forma especial, um estudo para mostrar que o ser humano ele é integral. O ser humano ele é completo, ele é perfeito em todas as partes, em todos os aspectos. E Deus quer salvar a pessoa toda e não parte dela. Deus não quer salvar somente o espírito, Deus não quer salvar somente o corpo, Deus quer salvar a alma completa do indivíduo, corpo, alma e espírito, para a honra e glória do seu nome. Por isso, fique atento aqui no estudo da semana, porque esse estudo realmente nos ajuda a entender melhor o plano da salvação. Vamos dar a sequência então para a lição de domingo. Bem, vamos entender aqui na lição de domingo o modelo de Jesus. Bem, Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo de todas as coisas. E a Bíblia, quando menciona a vida física, material de Jesus, ela fala então de alguns aspectos, de algumas dimensões de Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, verso 52, nos é dito que o menino Jesus, ele crescia, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens.
Bem, aí nós podemos ver que Deus deseja que nós estejamos então em harmonia com todas as dimensões, com todos os aspectos da nossa vida, tanto no aspecto mental, físico, espiritual e social. Os 4 aspectos devem estar em harmonia, porque a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, referindo-se ao mental, que ele crescia também na estatura, referindo-se ao físico, que ele crescia diante de Deus, referindo-se ao espiritual, e crescia diante dos homens, referindo-se ao social. Então, Deus deseja que o nosso crescimento seja integral. Deus nos deseja todo. Bem, a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 4, verso 23, que o Evangelho de Jesus compreende então em ensinar, pregar e curar. Por isso, precisamos entender que Deus deseja salvar o ser humano todo por completo. A intenção de Deus é restaurar o homem e restaurar o ambiente em que ele vive. A intenção de Deus é restaurar o homem à imagem de Deus que foi perdida. Redenção significa, então, redimir a imagem de Deus no aspecto completo. E Deus nos fez físico, mental, espiritual, para a glória eterna do seu nome. Bem, vamos então para os comentários de segunda-feira. Corpo como templo. Bem, precisamos entender algumas coisas importantes que a Bíblia nos ensina. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, Deus deixa bem claro por meio do apóstolo Paulo que o nosso corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. E por isso precisamos ter cuidado com o nosso corpo em relação a muitas coisas, muitos aspectos. No aspecto da alimentação, no aspecto da pureza, no aspecto, então, do sexo. Então Deus nos chama a atenção porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Deus fez, então, o ser humano à sua imagem e o maior prazer de Deus é habitar com ele. Então, o corpo do ser humano é para a honra e glória de Deus. Mas muitas filosofias pagãs têm o corpo como uma expressão negativa. Alguns põem o corpo como o ser humano carnal. Na realidade, quando a gente fala na Bíblia em ser humano carnal, está se referindo não simplesmente ao corpo, mas à natureza do homem, à natureza pecaminosa. Não é o corpo é templo do Espírito Santo. Também, alguns filósofos falam que o corpo é a prisão do espírito. Então, quando a pessoa morre, o espírito é liberto. Isso é filosofia pagã e nós não podemos aceitar. O corpo é, na realidade, o que Deus nos deu para termos a forma neste mundo. Foi Deus que nos fez o corpo. Deus fez o homem como o pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, diz lá em Gênesis 2, verso 7. Nós precisamos levar em consideração aquilo que Deus está nos advertindo. Devemos reconhecer que o corpo é templo de Deus e que o que afeta o corpo, que afeta a mente, afeta também a nossa comunhão, afeta tudo, porque existe uma psicossomática, aquilo que afeta o corpo afeta a mente, consequentemente, aquilo que afeta o corpo e a mente pode afetar também o nosso espírito. Precisamos então estarmos em harmonia com tudo que temos para a honra e glória de Deus. É tanto que o apóstolo Paulo nos adverte lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a nossa vida, corpo, alma e espírito, deve ser para a glória de Deus. E Deus então, por fim, ele vai tornar este corpo que é mortal em um corpo imortal. Este corpo que é corruptível em um corpo incorruptível. Essa é a promessa lá de 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54. Por isso Deus quer nos salvar por inteiro. Deus quer nos salvar todo. E o corpo é templo. Templo do Espírito Santo. Então, querido, não esqueça disso. Vamos então dar sequência para a lição então de terça-feira. A mente de Cristo. Eu gosto muito, queridos, dessa citação bíblica, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, ele está nos chamando a atenção para então entendermos que o projeto de Deus é por meio da conversão. Nós não podemos, querido, não podemos, querida, passar para o reino de Deus se não formos transformados. E essa transformação, ela não é um esforço físico, não é um esforço mental, não é um esforço humano para fazer qualquer coisa. Essa transformação é, então,
o poder divino se apropriando então de nós e levando-nos a entender a verdade presente em Jesus Cristo e então sermos convertidos, transformados, com a nossa mentalidade mudada. Aquilo que antes odiávamos, passamos a amar. E aquilo que antes amavam, que não era da vontade de Deus, passamos a odiar. Passamos por uma transformação como água e vinho, queridos. Deus faz essa coisa maravilhosa. O Espírito Santo trabalha em nosso coração de tal forma que a nossa vida ela é transformada completamente. E aí então passamos a ter a mente de Cristo. E olha que o apóstolo Paulo também fala, lá no capítulo 12 de Romanos, que nós precisamos então ser renovados, nós precisamos ser transformados, não nos conformando com as coisas que há no mundo. O mundo então está vindo com força de argumentação, com força científica, com força espiritual, para tentar nos derrubar, queridos. Para tentar então nos afastar do nosso alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas em posse das graças de Deus, em posse dos dons espirituais, em posse do poder que Deus nos dá, queridos, nós seremos mais que vencedores em Cristo, com a mente transformada, teremos então a mente cristã, a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais, façai qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Lá em Filipenses, também capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo chama a atenção que a gente tenha no nosso pensamento tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o nosso pensamento para a glória de Deus. E aí então ele termina com o verso famoso do verso 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por isso, querido, por isso, querida, Deus está nos chamando para uma transformação. Deus está nos chamando para fazer em nós uma expressão nova de Cristo Jesus, criar em nós um novo homem segundo a vontade de Deus. Por isso que a gente deve entregar-se a Cristo e deixar que o Espírito Santo faça a obra de transformar a nossa mente na mente de Cristo. Bem, vamos dar a sequência então com quarta-feira, a orientação do Espírito. Bem, quando tomamos então a decisão de estarmos ao lado de Jesus, quando aceitamos a Jesus, Jesus então nos dá uma nova mentalidade e passamos a pensar diferente. Não nas coisas aqui da terra, diz Colossenses capítulo 1, mas nas coisas que estão lá no céu. A nossa mente, ela então pensa nas coisas do céu porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí então, queridos, quando essa vida com Cristo em Deus se manifestar nas nuvens do céu, quando Jesus voltar, então nossa vida então será manifestada também em glória com Ele. É isso que Deus espera fazer de nós. Mas até lá, temos que ter certeza que estamos sendo guiados por Deus. E não existe outro agente especial para nos guiar nesta vida, a não ser o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o substituto de Jesus. O Espírito Santo é aquele que neutraliza o pecado em nossa vida. Ele é aquele que nos santifica. Ele é aquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. De tal forma que o Espírito Santo faz uma obra silenciosa em nossa vida. E Jesus falou sobre isso, queridos. Ele falou no capítulo 16 de João qual era o trabalho do Espírito Santo. Que o Espírito Santo então viria para nos orientar. Que o Espírito Santo então viria para nos conduzir. Que o Espírito Santo então viria para nos guiar, que o Espírito Santo então viria para guiar em toda a verdade. Tudo isso, querido, está escrito lá em João capítulo 16, verso 7, verso 11, verso 13. O Espírito Santo é quem faz com que nós tenhamos a vitória contra todas as artimanhas, contra todos os artifícios espirituais da maldade nas regiões celestiais. É Ele que nos reveste da armadura de Deus. Por isso, Jesus nos advertiu, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome não temos feito maravilha? Em teu nome, Senhor, não temos expulsado o demônio? Em teu nome não temos profetizado? Então Jesus lhe dirá abertamente, diz a palavra de Deus, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Isso está escrito em Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Veja, queridos, Deus pretende nos salvar. O maior desejo de Deus é que ninguém se perca, disse o apóstolo Pedro. Mas Ele está cada dia nos advertindo por meio do Espírito Santo. E nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Precisamos dar ouvido, queridos, àquilo que o Espírito Santo nos orienta. Precisamos ser guiados por Ele para termos então a vitória e a vida eterna. Que Deus então continue nos guiando pelo poder do Espírito Santo, a orientação divina. Vamos então para a lição de quinta-feira.
pronto para seu aparecimento. Bem, o apóstolo Pedro nos diz lá no capítulo 2, no capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, que nós devemos então apressar o dia de Deus. Ele diz que Deus, ele não está demorando como alguns julgam tardio, mas também que ele é longânimo, que ele é paciente e está esperando que muitos se convertam. João, falando sobre o preparo para a vinda de Jesus, lá em 1 João capítulo 3, verso 1 a 3, ele nos diz, queridos, que nós estamos então diante da manifestação da vida, e ele chama a atenção que nós devemos estar pronto para a manifestação, devemos estar preparado. Às vezes, como cristão, dizemos que estamos nos preparando para morar no céu. Está certo, estamos nos preparando. Mas a palavra de Deus também nos diz que devemos estar preparados, porque nós não sabemos o dia e a hora. E nós não sabemos também se vamos estar esperando Jesus em vida ou se vamos descansar antes no pó da terra. Por isso, é importante que nós estejamos aproveitando todas essas mensagens de advertência e nós possamos colocar em nossos corações para que possamos então estar preparados para a volta de Jesus a qualquer momento, que nós não sabemos exatamente a hora. Por isso, todo momento devemos estar com a mente voltada para o céu, devemos estar então pronto e não falar como o mau servo lá em Mateus 24, 48, que meu Senhor demora a vir, mas estarmos preparados no sentido de preparado no momento, preparado na hora, preparado agora, porque o dia de salvação que Deus nos oferece é hoje, queridos. O dia de salvação não é amanhã. O dia de salvação é hoje, o dia de salvação é agora. Nós sabemos do nosso hoje, não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então, no dia que se chama hoje, precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. Precisamos estar pronto, precisamos estar com o nosso coração e alma limpo. Por isso João diz que quem tem essa esperança, ele diz que a si mesmo se purifica. Lá em 1 João capítulo 3, de 1 a 3, ele diz que quem tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Como a gente se purifica? A gente se purifica pelo sangue de Jesus, a gente se purifica pela fé, a gente se purifica pela oração, a gente se purifica pela leitura da palavra, a gente se purifica por praticar aquilo que Jesus ensinou. Esse é o modo, esse é de fato o caminho, esse é o método para estarmos prontos para o seu aparecimento nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Por isso, queridos, nós devemos então levar em consideração a palavra de Deus e devemos então estar preparados a qualquer momento para a volta de Jesus. Bem, chegamos então à lição de sexta-feira e nós temos aqui alguns textos, vai aparecer aí na tela, que nós devemos estar lendo para então adicionar, como diz o tema de hoje, estudo adicional, para então adicionar tudo aquilo que estudamos. Mas também devemos refletir, Senhor, devemos refletir naquilo que estudamos essa semana, a cosmovisão bíblica. E devemos levar em consideração alguns conselhos. O grande conflito, queridos, vai se aproximando do fim. E eu e você precisamos estar pronto para o grande conflito, para o final do grande conflito. Precisamos estar prontos para que quando então Jesus Cristo apareça, estejamos então sustentando a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel Jesus. Bem, viva a vida de fé a cada dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. Veja só, queridos, que conselho importante. Não tenha um tempo de angústia antecipado. Ai, meu Deus, o mundo está no fim, as coisas estão acontecendo. Não fique em pânico. Tenha paz em Deus. Tenha comunhão com Deus. Fique seguro daquilo que você crê, porque logo, logo o seu libertador virá e lhe dará a vitória. Bem, queridos, o Senhor há de vir logo e precisamos estar preparados para encontrar com Ele. Estejamos então resolvidos em fazer tudo que está ao nosso alcance para então comunicar luz também àqueles que nos cercam. Nossos parentes, nossos amigos precisam também ouvir essa mensagem. Eles precisam estar preparados para tudo o que está acontecendo neste mundo, para que quando Jesus venha, para que quando Jesus vir, na manhã da primeira ressurreição, nas nuvens dos céus com poder e grande glória, acompanhado então de seus anjos, eles também possam ter o privilégio de dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, esse é o nosso Deus a quem esperávamos, e Ele nos salvará. Que esse seja o meu desejo, que esse seja o seu desejo, de termos a cosmovisão bíblica, de sermos orientados pelo Espírito Santo, de não nos esquecer que o Espírito Santo não se separa da sua palavra. Se você quer os dons do Espírito Santo,
Se você quer, então, desfrutar das bênçãos do Espírito Santo, que você também seja obediente à palavra do Espírito Santo, que você dê ouvido à palavra inspirada por Deus, mediante o Espírito Santo. A Bíblia está nos advertindo de tudo que está acontecendo nesses últimos dias. Não quer você, então, tomar essa decisão ao lado de Jesus? Não quer você, então, ter a cosmovisão bíblica? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Eterno e bom Deus, nossa gratidão por tudo aquilo que nos ensinaste essa semana. E que o Espírito do Senhor seja conosco. Em o nome de Jesus. Amém.